Mas aí, quer dizer, como é que tá andando isso? A gente falou muito, focou muito no veículo em si, na bateria que ele precisa, na configuração. Mas o que é ser um veículo no espaço, né? E como é que vai coordenar isso com o espaço que já é usado pela aviação convencional? São Paulo, que tem muito helicóptero, criou-se até um controle de espaço aéreo para helicóptero em São Paulo. Como é que você vê isso? Aí, assim, é pessoal, né? É opinião bem pessoal. Eu acho que a gente vai começar, né? O mundo eVTOL, ele ainda vai começar operando como helicóptero. Respeitando as regras de espaço aéreo que já existem, estão sacramentadas e funcionam. À medida que as coisas forem se provando, novos problemas vão ser descobertos e outros vão ser resolvidos. E aí talvez a gente consiga sair um pouco dessa... e começar a voar em espaços diferentes, né? Começar a explorar espaços diferentes. Hoje em dia, você tem, dentro de grandes cidades, o helicóptero é obrigado a respeitar corredores, justamente por causa do problema da autorrotação e etc e tal. Se eu coloco um veículo nesse ecossistema que não precisa de autorrotação, porque ele por si só garante que em N falhas ele consegue fazer um voo controlado para outro lugar, eu não preciso mais do corredor, por exemplo. E no helicóptero você tem o piloto que faz a vez do Sense and Avoid, né? Do perceber e evitar. Exato. Nesse caso dos eVTOLs, que se pensa no princípio, acho que vai ser com piloto, né? E aí não sei qual vai ser a formação, a exigência desse piloto, mas a coisa foi idealizado para você se chegar lá e falar, quero ir para tal lugar, apontar um ponto no mapa e ele te levar e você pode até ficar fazendo outra coisa. E como é que ficaria, por exemplo, questão de segurança do controle do espaço aéreo? Não, então, justamente. Né? Porque assim, tem a questão da pessoa saber pilotar e autorizações, porque a gente está considerando que todo mundo vai estar usando por um bom fim, né? Então, peraí, a pessoa tem toda aquela proteção, que o cara vem por cima, pousa e solta uma bomba. Como que fica a questão do perceber e evitar? Isso aí hoje... Que hoje é um cara, olho humano e coordenado com a torre, com pessoas que estão vendo radar, pode até avisar também. Sim. Com alguns auxílios, né? Isso que eu ia falar. A gente está permitindo, através de microeletrônica e um monte de coisa bacana que está sendo desenvolvido por fornecedores tipo Rockwell Collins e Honeywell e etc. A gente está desenvolvendo, eu falo humanidade, né? Mundo, não tem nada a ver com isso, mas suítes de Sense and Avoid, Detect and Avoid, que vão poder ser embarcadas, assim como os droninhos hoje têm os seus sensores. Esse aqui não tem, mas os droninhos têm os seus sensores. Inclusive tem pacote de Detect and Avoid para drone. O que eu acho? Eu acho que esse negócio não vai ser autônomo de cara, mas ele vai ser autonomizável. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quem pilota o helicóptero mesmo, quem sente o helicóptero é o piloto. Que nem era o helicóptero já de controle antigamente. Se a gente botar uma controladora que faça isso para ele, e isso a gente consegue fazer, afinal de contas a gente tem os drones e tem os aviões fly-by-wire e tem avião que pousa e decola automático hoje em dia, que é um aspecto muito mecanizável da operação, joia. Então o cara não vai mais ter que ficar se preocupando em equilibrar aquele helicóptero, pilotar e sentir e ver e tal. Ele vai fazer o que o ser humano é bom, que é tomar decisão ética. Então a gente tira do ser humano o que ele é muito intensivo operacionalmente para deixar ele para tomar decisão ética, que é essencialmente, falou, putz, e agora? Aquilo ali que o sistema de Detect and Avoid está vendo é um prédio, é uma pessoa, é um poste? Até comentei no vídeo com o Felipe Salles, a gente tem um mapeamento 3D da cidade, por exemplo, que o drone vai saber evitar. Aí vai um cara lá e mete uma escada, sem avisar ninguém. Ou uma torre no meio da cidade. Falou, um próprio dronezinho decolando. Ou um próprio dronezinho, ou com uma pipa, ou seja lá, balão. Hoje em dia a gente tem problema no espaço aéreo brasileiro por causa de balão de São João, que é um absurdo total. A gente vai precisar de alguém lá para tomar essa decisão ética ou coisas que a gente ainda não conseguiu ensinar a máquina a fazer.
até chegar a um ponto em que talvez essa decisão possa ser tomada pelos passageiros ou por uma entidade remota. Penso eu, estou pensando bem lá na frente. Você chegou num ponto ou por uma IA com processamento de imagem, né? Então, isso é legal. Mas eu deixo só até dar uma parte aqui, acho que uma outra tangentezinha, mostrar como é que funciona o controle do espaço aéreo, né? Acho que é importante ter essa ideia. Sim, boa. Primeiro, a essência do controle do espaço aéreo, ela é a colaboração. O espaço aéreo controlado, ele é essencialmente colaborativo. Então, todo mundo está disposto a contribuir para a segurança. Então, a aeronave tem o piloto que atende e acata o seu plano de voo, mas ele também, se tem alguma aeronave em situação no qual eu tenha um conflito de interesse, eu posso negociar esse conflito e ajustar a situação para manter o mesmo a segurança. O controlador faz a mesma coisa. E existem 3 níveis de controle. O pessoal fala, é a torre de controle. Não, não é assim. Existem, no caso do Brasil, e a maioria dos países é assim, a gente tem 3 níveis de controle. A gente tem o primeiro controle, que é o controle da torre, que ela é o controle visual na região do aeroporto. Então, o controle de torre, ela só faz o quê? Coloca o avião na rampa de descida ou tira ele da rampa e controla o aeroporto, o chão, certo? Então, toda a parte de táxi, né, embarque, desembarque, decolagem, etc., até ele sair do visual, ou seja... Tudo no visual. Tudo no visual. Quando eu perder... Tudo bem, eu tenho auxílios radares? Sim, tenho vários auxílios instrumentados, claro. Mas, assim, a filosofia é aquilo que eu tenho capacidade de enxergar. Então, eu ponho um binóculo ali, eu estou vendo a luzinha lá no canto, eu assumo. E coloco você no chão. Isso é torre. Depois tem um outro controle, que é o chamado controle de aproximação, que no Brasil é chamado APP. Né? Que ele é um controle que ele vai o seguinte, ele sai a partir da borda dessa rampa até uma determinada distância e altitude, que é quando os aviões estão chegando na região de aeroportos. Por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem o famoso 8, que são círculos que se tangenciam, que tem Congonhas, no círculo menor, tem o Internacional, o Guarulhos, no círculo maior, e ainda tem um Calombo que Viracopos faz ali do lado, ali, que também tem um hub grande ali. Então, essa área gigante, tem uma distância que eu não me lembro de cor agora, ela é controlada não na torre do aeroporto, mas numa região, no caso de São Paulo, ela é controlada em Curitiba. É o Sindacta 2, né? Que é lá dentro do Sindacta 2, que faz o controle das áreas de aproximação. E você tem a área de aproximação por causa disso. Você sai do espaço aéreo de cruzeiro e vai para essas zonas próximas das cidades, que depois é direcionado para o aeroporto que a torre assume. Então, o segundo nível, APP, controle de aproximação. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. E o terceiro... que dá a impressão, né, assim, para quem não é versado no assunto, de que o espaço aéreo é uma coisa 2D. Não é. E não é. A gente olha para a carta, ela é 2D, mas eles são camadas do espaço aéreo. Então, que nem o Mário citou agora. Você sai do espaço aéreo de cruzeiro, que é de uma determinada altitude para cima, ele tem um nível de controle. À medida que você vai baixando, cada fatia da atmosfera tem uma determinada regra. Exato. Então é uma combinação de 2D com 3D. Exato. E aquele desenho que você fez do decolar, cruzeiro, voltar, cada um desses é controlado por um controlador. E o que faz esse nível de cruzeiro lá em cima, né? Por exemplo, às vezes o cara sai do Rio Grande do Sul e vai para a Bahia, por exemplo. Ele passa por cima da zona de aproximação de São Paulo. Ele está no cruzeiro, que a gente chama. Essa área se chama ACC, que é o controle de áreas, e ela é dividida no Brasil hoje, é IFR e IFIR. Elas são, se não me engano, são 22 IFIR no Brasil hoje, né? E você tem esse controle e ele vai fazendo um handover, né? O cara está lá em Curitiba, daqui a pouco passa para Brasília, que depois passa para Amazonas, né? E assim vai por diante. É só uma passagem. Por passagem. Então, quando a gente fala... você tem o limitante técnico, nesse caso, é o alcance de rádio. Isso. Né? Então, você está controlando Curitiba, por exemplo, que é Sindacta 2, ou na ACC aqui no Sul, você não vai conseguir ter alcance de rádio a partir que você chegar lá em cima. E aí, como é que faz a coordenação? Né? Que acho que esse é o ponto para você trazer para esse assunto. Né? A coordenação, ela se dá em quais níveis?
entre esses 3 níveis de controle. Nos corredores que você está falando, mesmo o cruzeiro tem vários corredores, então você controla os corredores. E você controla a questão das velocidades e das altitudes que esse avião está voando. E ainda tem um terceiro ponto que o Brasil hoje está bastante atrasado, e não é só o Brasil, mas o Brasil é um dos que mais está atrasado, que é o chamado CNS-ATM. Isso que eu estou falando hoje é o ATC, Air Traffic Control. Mas vem o ATM, que é a gestão, é o management. Exatamente. Então, o que você tem? Você tem hoje e aí isso vai funcionar melhor, porque ele é muito mais eletrônico. Então, essa colaboração, você tem o que você falou, o ser humano tomando as decisões éticas, né? Olha, vamos evitar colidir aqui, olha, tem uma nuvem de tempestade aqui, passe por cima enquanto todo mundo vai desviar, etc. E você tem o controlador conseguindo mandar comandos para as aeronaves e o piloto dá o acknowledge, dizendo aceito. E a própria aeronave executa a manobra todinha, bonitinha lá, sem ele precisar intervir muito. É uma das formas do CNS. E tem um monte de protocolo para isso. Sim. Então, só para dar uma explicação, essa tangente foi só para explicar um pouco o que é espaço aerocontrolado. Perfeito. Foi bom. E ele permite você falar porque a gente estava abordando como se todo mundo conhecesse. Do jeito que é feito, ele já permite hoje espaços de exclusão, né? Espaços de no-fly zone ou operação restrita, seja através de NOTAM, seja através né, tem vários mecanismos para fazer isso. Sim. Como que eu, Zé, imagino que essa brincadeira vai começar? A maior parte dos testes, e quando esse negócio começar em operação, ele não vai precisar colaborar, porque ele vai ter um tubo fechado para ele. Um tubo virtual que sai da origem e vai até o destino. Segregado. Eu acho que vai começar assim. Vai começar segregado. É normal. Isso os projetos com drones e vantes, né? Você sempre trabalhava com espaços segregados, com NOTAM. Então. Isso já existe. Quando você pega, por exemplo, a agricultura, a aviação da agricultura, né? Que você vai fazer pulverização, etc. Elas são... O controle de voo ali, ele é segregado. Né? Você consegue uma autorização de voo ali, o espaço aéreo, de uma certa forma, naquele momento ali, vai evitar aquela área enquanto você está fazendo o seu voo. Principalmente em grandes áreas, né? E depois você volta, mas é segregado dentro de algumas áreas. Por exemplo, próximo de torres, né? E assim por diante. Exato.